Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Inix. Hoje nós vamos conversar sobre inovação. Hoje nós estamos com dois convidados aqui de peso, né? Pessoas que vão trazer um pouco das suas experiências e falar um pouco mais sobre os seus projetos atuais. Estamos aqui com a professora Daniele Golvin, Daniele Golvin, e com o Rafael Teodósio, tá? Então eu vou passar um pouco aqui a palavra para que eles possam se apresentar, tanto para a professora Daniele como para o Rafael. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Adela. Estou muito feliz em participar desse momento. Atualmente eu sou coordenadora do curso de Pedagogia da IED e mentora do Desafio Inix, e é um prazer muito grande falar um pouquinho sobre educação, principalmente nesse processo de inovação e tecnologia, que é extremamente importante para que a gente tenha um processo de ensino e aprendizagem de qualidade. Legal, bom dia pessoal, ou boa tarde, né, quem está assistindo também, boa noite também, que a gente nunca sabe, né. Então, sou Rafael Teodósio, eu estou atualmente sendo coordenador lá na WIT, que é a incubadora da FPF Tech, e aí a gente vem interagindo com várias startups de bioeconomia, startups na área de tech, a gente vem construindo centros de inovação também, então vai ser muito bom contribuir com o podcast da Inix hoje. Show, vamos lá. Eu só queria que a professora Daniele falasse um pouco mais sobre o que é o IED, né? Quais são, o que é que vocês estão, onde é que vocês estão presentes, como é que é o trabalho. Falar um pouquinho sobre a faculdade IED aí. Perfeito. A faculdade IED hoje ela se localiza em 2 polos: Boa Vista, Manaus. Na verdade, 3 polos: Boa Vista, Manaus e Uramutã. Em Boa Vista, nós temos 2 cursos presenciais, que é o de enfermagem e agronomia, e no polo Manaus e o Uramutã, nós temos os cursos de graduação EAD, né, que são os cursos de pedagogia em Uramutã, e em Manaus, tanto para Manaus quanto para Boa Vista, todo o Brasil, na verdade, a gente fornece os cursos EAD. Nós temos os cursos de pedagogia e os cursos de gestão, que são os cursos de marketing, ADM, recursos humanos, contabilidade e análise de sistema. Hoje a IED ela trabalha com os cursos de graduação, como falei, pós-graduação EAD, e esses 2 cursos presenciais em Boa Vista, aliado com a Inix, né, levando essa transformação educacional aí para todo o Brasil. É isso aí. Agora, Rafael, você fala um pouquinho sobre o seu núcleo lá, sobre a fundação. Hoje a WIT ela tem algumas categorias principais ali de atuação. A primeira, a gente faz a pré-incubação por conta da necessidade de base que nós sabemos que tem no ecossistema hoje. Tem muita gente que quer empreender, que quer uma startup, mas não sabe muito bem o caminho. Isso tanto o pessoal acadêmico quanto empresários também, que já têm negócios consolidados, e aí querem entrar nesse mundo da inovação, mas não sabem como. Então nós temos esse público lá. E nós temos startups também que captam investimento, principalmente na parte do P&D, e precisam de uma instituição que tenha o conhecimento, que já consiga dominar esse suporte em prestação de contas, em consultoria de negócio. E aí tem a WIT como parceira junto à FPF, né? A FPF tem mais de 25 anos aí de mercado, domina muito bem essa área do P&D, e aí a startup acaba se sentindo melhor acolhida nesse ambiente de investimento. Então a gente tem essas 2 principais formas de atuação hoje. Tá. Aproveitando o gancho aí do Rafael, falando sobre essa questão da pré-incubação, eu queria que você explicasse um pouco melhor, por exemplo, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, como é que a gente consegue, por exemplo, a pessoa teve uma ideia, aí vai até vocês, ou tem que esperar um edital ser publicado? Como é que funciona um pouco mais esse processo aí de vamos dizer assim, de seleção para esse primeiro estágio, né? Porque assim, tem hoje instituições que não aceitam a pré-incubação, elas já querem fazer a aceleração, né? Então, tem cada uma com seu perfil. Vocês já trabalham na pré-incubação. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, até porque alguém que vai estar nos ouvindo aí, nos assistindo, possa se interessar por esse modelo e procurar vocês. Isso, inclusive para achar a gente é fácil, é só ir no LinkedIn ou no Instagram, que tem lá o IT Incubadora, e aí por lá você consegue falar no chat com a pessoa que vai direcionar sobre o link de inscrição. O nosso ciclo ele é contínuo, então a gente sempre está aceitando startups, entretanto, os programas a gente tenta trazer uma quantidade para manter a qualidade do suporte da equipe. Então, como a gente entra muito a fundo, não é uma incubadora que deixa o pessoal
solto, né? A gente faz reuniões constantes, faz diagnóstico com as empresas, vai na ferida do que cada equipe está tendo para poder realmente trazer uma eficiência, um ganho de avanço ali para aquele negócio. Então a gente limita ali, deixa entre 10 ou menos, depende da grandiosidade ali dos negócios em pré-incubação. E a gente faz isso em ciclos curtos. Inclusive a gente está querendo lançar um programa para o ano que vem para trazer um ciclo muito mais curto do que uma pré-incubação, porque no início do programa a gente já percebe quem é a equipe que realmente quer, quem não quer, como é que cada negócio ali se comporta, e às vezes a gente não quer prender essa pessoa 1 ano por conta de um acordo e ter toda uma questão de burocracia jurídica. Então a gente quer fazer programas que recebam cada vez mais rápido, sejam intensos em pouco tempo, para poder logo ver quem é o negócio que vai engajar para aí sim entrar numa pré-incubação, uma incubação. Então a gente hoje trabalha em ciclos, quer trabalhar em ciclos curtos e com poucas startups para ir performando ali. Entendi. E qual é o prazo que a startup, do momento que ela entra, ela tem um prazo para sair lá do... Tem. Qual é o prazo? Tem um prazo. A gente inicia com 6 meses a 1 ano, e caso ela se gradue na pré-incubação, ela pode ficar até 2 anos na incubadora. Mas o nosso objetivo é que ela fique muito menos do que esses prazos, claro, para ir avançando mais rápido, né? A ideia da startup não é que ela fique o tempo, sim, grande tempo na incubadora, mas que ela avance, passe em editais, vá para uma aceleradora, consiga crescer, vender rápido. São objetivos que a gente tem como prioridade lá, a venda, por exemplo. Ah, joia. Agora eu vou passar para a professora Daniele uma pergunta que é o seguinte: como é que a senhora enxerga hoje, através, né, dos recursos tecnológicos que são aplicados hoje na faculdade, né, e no próprio desafio INEX, que a senhora é uma das mentoras, como é que a senhora enxerga hoje o jovem para esse mundo da inovação? Qual é o seu sentimento em relação o jovem que está chegando aí para esse mundo da inovação, do empreendedorismo e enfim? Eu acho que a gente vem ali de uma pós-pandemia, né, como estava te ouvindo falar, e isso fez muito sentido para mim, porque tivemos que fazer uma nova pesquisa científica de como a gente conseguiria atrair esses jovens para a faculdade, né? Então a gente requer mesmo de uma estrutura pedagógica que de fato consiga aprender esse jovem. A gente não tem mais como ficar no tradicional, né? A gente foi fazer uma visita agora, eu acho que tem um dia, eu estava comentando com o Rafael, que eu acabei de chegar do Polo Iramutã, da comunidade indígena, e conseguimos perceber como o tradicional ele não faz mais sentido, né? Não tem como mais ser utilizado dentro do campo educacional. A gente realmente precisa de uma metodologia que seja inovadora, porque assim a gente consegue prender todos os públicos, desde as crianças até os jovens e os adultos, né? É um sentimento complicado, porque hoje em dia aprender o jovem no campo da educação é extremamente complicado, né? Então a gente requer mesmo de uma estrutura pedagógica que seja diferente, né? Prova disso é o desafio INEX. Muitas carinhas jovens, cheias de ideias e que precisavam ali de um empurrão, de fato de um mentor que o orientasse, sua ideia é legal, mas se você for por esse caminho, ela fica melhor. Então, é necessário mesmo ter essa estrutura pedagógica que seja inovadora, que seja diferente, porque assim a gente consegue prender esses rostinhos, essas mentes jovens que precisam aí de um desenvolvimento melhor. Então, a senhora entende que a educação empreendedora ela é fundamental, né, na formação do jovem, antes dele até concluir o ensino médio. Concorda com isso? Concordo. Ele precisa ir a campo sabendo o que ele quer fazer. E para ele saber o que ele quer fazer, a gente precisa de uma educação empreendedora. A gente precisa falar para esse jovem quais são os campos que existem aí para ele, quais são os campos que estão disponíveis e quais são os mecanismos que ele pode utilizar para chegar a esse local, né? A gente vem de uma era no qual a educação à distância era muito robotizada. Você faz, se você não fizer, tá tudo bem, se você fizer, tá ótimo, melhor ainda. E a gente consegue fazer isso diferente, trazer algo mais humanizador, né, para esse jovem, mostrar para ele, olha, estamos aqui, esses são os mecanismos, essas são as ferramentas e você consegue traçar esse caminho. Adley, eu já lido há um pouco mais de 6 anos com essa parte de startups e é impressionante como os gaps que a gente percebe são os mesmos. Sim.
é sempre necessidade de aprender como validar um negócio. São coisas que até para a gente já são simples, mas parece que são buracos que ficam lá atrás e que eles continuam vindo. Então essas ações como o Desafio Inix, como as plataformas gamificadas de educação envolvendo empreendedorismo lá na base, com certeza com a ampliação dessas iniciativas vai trazer um impacto lá na frente de gente mais preparada para empreender. Lá na frente, com gente mais preparada, aí a gente vai ter provavelmente uma quantidade maior de bons negócios sendo feitos na região. Porque a incubadora hoje, por exemplo, a WIT, provavelmente outras incubadoras, nós cobrimos um gap que é deixado lá atrás. Nisso a gente já perde tempo, porque você tem que pegar e preencher uma lacuna que não veio para poder começar um desenvolvimento de negócios. Então existe esse delay. E as pessoas ficam, mas isso é óbvio, mas o óbvio ele precisa ser dito. Exato. Né? Às vezes a pessoa entra na faculdade pensando que o pedagogo ele só vai para a sala de aula para ministrar conteúdos. E a gente consegue ir num campo aí gigante. Então, a gente percebe, e isso no Desafio Inix não é uma crítica, mas é algo que foi construtivo para a gente enquanto mentor, o quanto óbvio é necessário ser dito. Exato. E eu acho tenho certeza que esse é o primeiro desafio, né, da Inix, e teremos a ideia que a gente tenha todo ano esse desafio sendo realizado e que cada vez mais a gente vai aprimorando, né? Então a gente sentiu necessidade de ter um pouco mais de conteúdo no primeiro momento, para que o jovem que estava ali pudesse ter uma capacitação mais, não digo profunda, mas um pouco mais completa, né? Mas como a gente pensou em fazer algo que a gente sabia que precisava ter essa conexão, né? Essa mentoria prévia para que a gente pudesse chegar a ter um sucesso, que é diferente de outros métodos que existem no mercado, né? E aí a gente viu que a gente ainda precisa melhorar cada vez mais. Então, para 2025, vão vir outras inovações dentro do projeto, né? Para que a gente possa trazê-lo de forma melhor, mais eficaz e eficiente para o mercado, né? Porque a ideia é que as empresas, né, que apresentem o desafio, que chegaram na etapa final, elas realmente se tornem uma startup, eles consigam caminhar, né, e progredir dentro dessa linha das ideias deles ali. Perfeito, é isso mesmo. E aí, voltando aqui para o Rafael, o que é que você enxerga de principais desafios hoje dentro da incubadora? Você já falou dessa questão da formação, mas quais outros desafios você entende que o mercado, que é um desafio para vocês, né? E que se isso fosse corrigido, seria melhor o desenvolvimento dessas startups que estão chegando? Eu vejo hoje o aspecto cultural da nossa... Vou primeiro partir região norte e depois Brasil, né? Nós brasileiros temos uma excelente qualidade, que é a nossa educação, nosso calor, que é reconhecido mundialmente. E dentro dessa cultura, existe um probleminha para a inovação, que é a questão da ausência ou a falta de um feedback sincero, por receio de uma reação ali negativa por parte de quem recebe um feedback. Como que isso se traduz no mundo das startups? Startup, como é um cenário de inovação muito grande, de muito erro, muito aprendizado, como nós, como nação, a gente está muito no empreendedorismo por necessidade e a gente aprende no campo de batalha, né? O empreendedor brasileiro, ele aprende apanhando. É isso aí. Ele leva um monte de não, ele vai pedir... Quebra, como eu já quebrei. Quebra. Aí vem aquela grande interrogação. Eu tô no caminho certo? Eu sou um bom empreendedor? E tem muita gente que se questiona nisso. Poxa, ninguém me deu um conselho, ou deu e eu não ouvi. Então tem muito dessas essências que são bases pessoais, bases de vivência, que muitos empreendedores, principalmente mais jovens, que são uma geração que não está muito acostumada a lidar com essas dores, pode enfrentar como desafio. A primeira versão do meu produto não deu certo. Eu não sou um bom empreendedor ou o meu produto não presta. Não é assim. Já desiste, né? Então poxa, eu acho que eu vou para outro caminho. Ou seja, aquela jarda a mais que precisa ser andada, e isso nos negócios tradicionais não é diferente, e no mundo da startup acaba sendo a mesma coisa, ele tem que aprender a ter. Então, na WIT a gente estimula muito essa questão do feedback.
estimula muito a questão da validação rápida, esperar muito para poder lançar um MVP. Não, se você já pode lançar com o que você tem hoje, não precisa pegar um investimento milionário para fazer teu primeiro produto, não precisa pegar um Payday para desenvolver uma plataforma, não precisa. Na primeira versão você pode fazer com o que você tem, que é o ideal. Baixo custo, você quer testar um conceito, então a gente começa a ir quebrando um pouco as premissas e estimulando o feedback sincero. Se a gente for ver um cenário como Israel, por exemplo, o cara que é né, de Israel e lida com inovação, ele está acostumado a ter o povo batendo no produto dele. É isso aí. Para ele é ótimo. Vai. Quanto mais o cliente fala, mais ele vai usando aquilo como base para melhorar. E aqui, às vezes, a gente vê a startup que não foge um pouco do feedback, porque ele está preso, né, nas premissas da ideia do empreendedor e vê assim, bom, ninguém está comentando, eu estou gostando do que eu estou vendo, né? A tela tá bonita, o front-end aqui está funcionando, ou seja, tudo funciona tecnicamente, mas em questão de negócio, às vezes... Então, isso é Eu falo sempre que é uma coisa que a gente sempre fala, eu e o meu sócio, o Sérgio, a gente fala isso... Inclusive foi uma ideia dessa, foi uma fala dele, né? No primeiro momento, e que isso virou um recurso meu também. Que quando a gente vai avaliar uma startup, né? Então o pessoal chega logo, o meu valuation. Primeiro a gente tem que ver o lucration, entendeu? Então qual é a sua rentabilidade? Seu negócio realmente tem futuro, tem escala, ele consegue escalar e tal. Então assim, e muitas vezes, né, quando na nossa experiência, a maioria das startups que a gente trouxe para dentro de casa, seja de educação ou de saúde ou de outros segmentos, são de pessoas mais velhas. Porque os mais novos, eles não conseguem receber o feedback, eles não conseguem receber uma pressão. E não é pressão do investidor, não, é pressão, às vezes, do mercado. Eles acabam desistindo. E isso é uma coisa que a gente já observou. Então, a gente tem tido mais sucesso com empreendedores com uma mais certa idade, mais seniors, entendeu? Que é o cara que já trabalhou, que já teve uma experiência de vida e que quer fazer algo inovador, que quer criar algo diferente para o mercado, que viu uma oportunidade, um nicho ali naquele mercado. Então a gente tem tido mais sucesso com esse tipo de empreendedor do que com os empreendedores mais jovens. Não que o empreendedor jovem não tenha sucesso, não estou falando isso, mas a gente sente que as adversidades, né, fazem com que você desista mais rápido. Então essa geração que está agora aí entrando no mercado de trabalho, que está querendo empreender, que acabou de sair do ensino médio, né, e que entrou às vezes numa faculdade ou que tem uma ideia e que quer botar para frente, na primeira adversidade ou nas primeiras dificuldades eles acabam realmente desistindo, né? Inclusive tem uma outra reação que eu já percebi também, que é o empreendedor que espera, como se fosse esperar alguém bater lá na porta dele e tem uma mala de dinheiro aqui para dar no teu negócio. E o dinheiro mais caro, né? Eu falo para todo mundo que está começando, eu falo, que é aquilo que você falou, começa fazendo e depois você vai buscar investimento. Agora, já tentar de cara pegar investimento é o dinheiro mais caro que tem, porque você ainda não tem um produto consolidado, você não vendeu nada ainda. Então assim, por que você não vai vender primeiro? Monta alguma coisa, joga no mercado para ter resultado, mesmo que seja pequeno, mas com possibilidade de escalar, e aí sim você vai atrás do recurso. Até porque recurso hoje, a gente consegue com pai, com mãe, com tio, com banco, com isso, com aquilo, entendeu? Agora, tem que ver qual é o recurso mais barato. Eu falo isso às vezes eu faço mentoria com alguns empreendedores, e eu falo para eles, porque todo mundo chega assim, eu quero 10 milhões, eu quero não sei quantos milhões, eu quero... Para quê você quer esse recurso? Você vai aplicar isso em quê? Muitas vezes eles não sabem responder, entendeu? E aí eu queria fazer uma pergunta para a professora Daniele, que é o seguinte, como é que a senhora hoje vê esse jovem que está entrando no mercado de trabalho, se ele realmente, o que é que falta para ele ali, ele dar o primeiro passo para o empreendedorismo, assim, para empreender, para inovar? Conhecimento, Adler. Muitas vezes o jovem, ele faz a faculdade e ele para ali. E a gente sabe que a faculdade, ela fornece o conhecimento estrutural necessário, né, que é regido por documentações. Mas para a gente ir além, requer de uma busca de conhecimento, né? Por exemplo, eu fiz uma graduação que me deu um certo conhecimento,
um conhecimento limitado. E para eu saber o que sei hoje, tive que ir em busca da formação continuada, né? Então, assim, o estudo ele não para. A gente costuma dizer que o professor ele estuda até o último respirar dele, mas isso é para todo mundo. Exato. Né? Isso é para todo mundo. Então, eu acredito que o maior problema do jovem é a falta de conhecimento. E ele não busca isso, ele não vai atrás, né? Quando a gente vê um jovem que de fato quer que o seu negócio, ou que ele quer entrar no campo ali, empreender, é um jovem que está em busca do conhecimento, que ele pergunta, que ele questiona, que ele faz um curso, que ele vai procurar saber quem são as empresas hoje de grande renome, que pode investir. Mas é difícil encontrar esse jovem, né? É muito difícil. Quando eu entrei no Desafio Unisc, eu fiquei extremamente feliz. Não só pelo fato da gente unir a educação com a tecnologia e inovação, que isso também ainda é muito difícil. Apesar de estarmos em 2024, pós-pandemia, isso ainda é muito difícil. Mas eu vi jovens ali que de fato queriam aprender. E eles perguntavam bastante, né? Eles queriam entender esse processo, como eu posso investir, como eu posso empreender. E isso é raro. Isso é muito raro. Então, eu acredito que hoje o maior problema dos jovens, e eu acredito de grande parte da população, é não ir em busca de conhecimento. Ele acha que aquilo que está no copo é o suficiente para ele viver. E a gente sabe que não, precisa transbordar isso daí. E tem ponto interessante também, que o empreendedorismo, às vezes é visto como a última opção se nada deu certo, né? Sim. É verdade. Quando isso mudar no Brasil... Isso. Né, a nível cultural, de o empreendedorismo de repente ser a primeira opção. Isso. E as outras coisas seriam uma base, né, de preparo, a gente vai encontrar uma realidade muito diferente. Sim. Porque o empreendedorismo ele não é um bote salva-vida na urgência só quando necessita. O empreendedorismo traz liberdade, traz prosperidade, traz... Enfim, geração de riqueza, né? Né? Você vê uma grande nação como os Estados Unidos, é uma nação empreendedora, olha o resultado. Né, a gente vai lá, olha os carros, né, andando na rua, olha a diferença de uma nação empreendedora para uma nação empregada, digamos assim, né, não desmerecendo também a pessoa que tem o seu trabalho, mas é diferente. É diferente. A mente de um empreendedor é diferente. A pessoa que testa mais, que erra, que não sabe levar um não, que não desiste, né, aquele cara indesistível, né? Então, são bases que a pessoa pode até não querer empreender, mas se ela tiver as bases empreendedoras dentro de onde ela tiver, o trabalho dela, vai ser uma pessoa diferenciada. Você falou de Israel, né? Eu estive em Israel ano passado, saí de Israel 15 dias antes da guerra. A gente foi numa missão para conhecer lá os centros de inovação. Fizemos um tour lá bem interessante. Israel do tamanho de Sergipe, do meu estado, né? E é um país que tem aproximadamente 10 milhões de habitantes, né? Agora com essa guerra a gente não sabe bem, mas aproximadamente 10 milhões de habitantes. E um gerador de inovação e tecnologia fora do comum, né? Mas é cultural. A cultura deles, que foi talhada, como eu falo, nas adversidades da vida, fazem com que eles criem coisas, né? Então você vê lá a tecnologia israelense de reconhecimento facial, na área de segurança eles são fantásticos, né? Cara, assim, coisas impressionantes que a gente viu, né? E aí você vê o Brasil, que é um país extremamente rico, de pessoas extremamente inteligentes, né? Nós temos pessoas aqui extremamente inteligentes, mas que a gente não tem. Aí vem da questão da formação básica, né? Esse estímulo para você empreender, para você... por exemplo, a educação financeira ainda é um tabu no Brasil. Né? A gente não sabe lidar, o nosso jovem hoje, a gente não aprendeu a lidar com o dinheiro na época da formação nossa. Então, assim, a gente vai aprendendo nas adversidades, nas dificuldades, aí você vai estudando, vai lendo, né? E aí você tem uma ideia que, para você ver como aquilo que você citou, né, de Israel, o que tem de tecnologia, e é uma coisa assim que é natural. As pessoas lá, né, eles chamam Startup Nation, né, que é a nação das startups, e é verdade. A gente conheceu polos governamentais que focam e estimulam o empreendedorismo. Então, o professor está lá na faculdade. Hoje, o Brasil, né, não a senhora que é professora de uma instituição privada, mas o professor de uma instituição pública, normalmente, se ele vai para o empreendedorismo, está mudando, mas antigamente ele era taxado, né, ele era discriminado.
Poxa, você vai abrir um negócio, você vai abrir uma empresa, porque naquela época não chamava startup, na época que eu estudei, né? Você vai abrir uma empresa de tecnologia. Então, assim, por exemplo, eu tenho meu professor, e hoje ele está na Inglaterra, ele montou esse negócio lá em Sergipe, depois foi para Pernambuco, para o polo do digital, e hoje está na Inglaterra, entendeu? Com uma empresa de tecnologia. Então, mas ele teve essa iniciativa e hoje ele deixou de ser professor, né? Então, assim, ele não precisa deixar de ser professor. Você vai lá fora, Israel, quase todos os professores que a gente conversou são donos de alguma startup, desenvolvendo tecnologia junto com os alunos, legal, criando né? novos negócios. Então, isso assim, é muito interessante essa cultura, né? Enfim, para a gente encerrar, eu queria que vocês passassem uma mensagem. Primeiro, a professora Daniele, mulher tem prioridade, então, primeiro, eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí para quem está nos ouvindo, né? Sobre inovação, sobre educação, sobre empreendedorismo, das suas vivências, dos desafios INEX que a senhora está vivendo aí no seu dia a dia. Queria que a senhora deixasse uma mensagem aí para todos. A educação, ela é primordial, né? E a gente precisa lembrar que a educação, ela precisa ser transformadora. E hoje em dia a gente tem aí a tecnologia, né, ao nosso favor. Mas a gente precisa ir em busca disso, né? Hoje eu tenho liberdade porque a educação me deu. Né? Hoje eu consigo experienciar coisas novas, conhecer culturas, conhecer pessoas novas, ter uma perspectiva diferente, porque a educação, ela me libertou, né? E hoje eu tenho como missão libertar outras pessoas, mas eu preciso que elas me ajudem, né, a querer ser livres. Então, a mensagem que eu passo é que para qualquer área da nossa vida, se você quer empreender, se você quer ser um professor, seja lá o que você queira ser, a educação, ela é a liberdade. Então, a gente precisa ir em busca de conhecimento para transformar e ser transformador. Vamos lá, Rafael, agora a sua mensagem. Vamos lá, vou falar com você. Você é empreendedor, que está aí olhando a gente. Bom, eu aprendi para minha vida, venho praticando, né? Eu também sou empreendedor. Uma coisa que me ajudou muito a discernir ali a questão do empreendedorismo na minha vida é o seguinte: eu fecho meus olhos, assim no jeito de falar, e imagino a vida que eu quero. Que vida que eu quero, né? Você, empreendedor, que vida você quer, né? Que carro você quer dirigir, que casa você quer morar, para onde você quer viajar. E tudo na vida da gente é dinheiro. Você quer realizar sonhos, tem que ter dinheiro. E empreendedorismo muito prático. É uma das formas de maior sucesso que a gente conhece na Terra, que faz um ser humano prosperar. E ter dinheiro e realizar sonhos. É simples. O empreendedorismo, você pode ter empreendedorismo de vários tipos, de impacto, tradicionais, startups. Mas no final do dia, o que uma empresa tem que gerar? Recurso, lucro, dinheiro, para beneficiar o criador daquilo tudo, o sócio, o empreendedor, a equipe, que vai ser remunerada pelo valor que ela entregou para o mercado. Ela entregou um valor significativo para o mercado, e isso falo para você, né, que é empreendedor. Veja se seu produto entrega um valor significativo, que a pessoa que recebe esse valor, ele vai automaticamente te entregar um valor em forma de dinheiro. É um reconhecimento de que seu produto entrega valor. É o cliente pegar e te entregar a forma de reconhecimento no mercado hoje que nós temos, de reconhecer isso, que é o dinheiro. Então, a matemática, que é simples. Sim. Se a gente for ver assim, que é complexa para, principalmente na né? hora da inovação, né? De realizar, de chegar nesse montante. E aí o empreendedor tem que refletir, a pessoa que não empreende ainda, mas tem vontade, se o trilho, a jornada que você segue hoje é a jornada que vai levar você para os seus sonhos. É isso aí. E uma coisa para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo e que querem empreender ou que já são empreendedores, tem uma coisa que é fundamental, é trabalho. Não existe nada na vida se não tiver muito trabalho, trabalhar Suor, sangue, arduamente. lágrimas. Exatamente. Eu falo isso. Então, assim, sangue, suor e lágrima, entendeu? Muitas vezes a gente vai ter que abdicar das nossas famílias, dos nossos amigos, do nosso lazer, para que a gente possa realizar aquilo. Mas depois vem os frutos, né, Jafel? Aquilo que você falou, que a senhora falou também, professora. Então, assim, tudo isso a gente colhe. Educação, né, iniciativa, dar o primeiro passo, mas com muito trabalho. Sem trabalho a gente não consegue realizar nada. Eu queria agradecer a presença de vocês, a professora Daniele Golvin, acertei agora, e o Rafael Teodósio.
Foi um privilégio. Agradecer aí neste episódio, eu acho que foi muito enriquecedor, tá? E você que está nos assistindo, dê um like, curta, compartilhe, porque é importante para que a gente consiga continuar desenvolvendo e criando novos episódios. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada.